Boa noite, meus irmãos. Estamos mais um dia na corrente de orações pela paz do Brasil e no mundo e também vamos sempre estar focando na saúde. Eu estou com um livro aqui, Livro da Esperança, né? Então eu vou falar o início dele aqui, ó. Ninguém é inútil. Então, ele começa com o seguinte: aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus, Lucas 14, versículo 11. Outra: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, e que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Isso está no capítulo 7, desculpa, versículo 6. Né? Então, aqui, ninguém é inútil. Então, todos nós fomos criados por Deus e todos temos em estado latente, de acordo com o nosso trabalho, do nosso fazer, não podemos estar sem trabalhar nunca. Nós vamos ir crescendo e, aos poucos, nessas várias encarnações, né, nós vamos acionando essas virtudes que estão em estado latente e vamos contribuir para a evolução. Só que ninguém faz nada sozinho. Uma que a gente tem que estar sempre sintonizado com o alto, mas o sozinho que eu falo agora no momento é aqui os encarnados, né? Então a gente tem que estar sempre nos juntando de acordo com essa conexão boa, né? Legal que nós temos da relação um com o outro, essa afinidade, que nós possamos sempre ficar juntos e ajudar um e o outro, porque ninguém é inútil, apesar de nós termos várias diferenças, ainda muitos defeitos, somos espíritos inferiores ainda, né? Então a gente precisa de ajuda de um com o outro, né? Então aquilo que um outro tem é um pouco mais fraco, o outro pode ajudar. Aquele que ajudou, mas em outro setor, em outro jeito, ele é um pouco mais fraco, então vai ter ajuda de um outro. E assim, nessa união, né? A união faz a força. Nós vamos estar vibrando cada vez mais unido e trabalhando pelos ensinamentos de Jesus através de uma fraternidade, essa solidariedade, sempre respeitando o nosso próximo. É lógico que ainda temos, infelizmente, ainda tem umas pessoas que a gente, puxa vida, como que eu vou? Não consigo chegar perto dessa pessoa, às vezes esbarra, você não consegue. Mas aí é a luta interior, né? Então você tem que lutar contra si mesmo para ter pelo menos o respeito. Às vezes, nesse momento, não dá, né? Para você estar tão próximo, tudo bem. Mas aos pouquinhos, nunca todos nós temos inimigo, né? Mas nós não podemos ser inimigos de ninguém. Então, vamos respeitar, tolerar, ter a tolerância. E essa pessoa que às vezes tem algumas dificuldades em si, ela vai receber, às vezes sem saber, de outras pessoas, não às vezes somente de você, você não pode cuidar de todo mundo, né? Ela vai receber um auxílio. E aos poucos, todos nós vamos entrando nesse estado de união e vamos aumentando a nossa fraternidade, esse amor solidário, e assim também nós vamos crescendo o nosso interior. Como foi falado aqui, ninguém é inútil, todos somos filhos de Deus, né? Somos herdeiros do Pai e todos vamos crescer com o nosso esforço, com o esforço de cada um, com o empenho de cada um, nós vamos crescer e vamos conseguir, mas ninguém faz nada sozinho, vamos estar sempre em união, juntos, para aí vamos ter mais forças, aí vai ser melhor a nossa evolução. Que Jesus possa nos ajudar sempre, como sempre ajuda, e toda a sua equipe de colaboradores fantástico, colaboradores da luz, guerreiros da luz, sempre vinculado à luz e o amor, né?
Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, e que a gente possa permitir essa consciência de que nós somos criaturas irmãs, filhas do mesmo Pai, e estamos aqui para o que o nosso irmão acabou de dizer, para crescer, para trabalhar e para nos ajudar uns aos outros. Ainda hoje, pela manhã, no culto do lar, a gente pôde rever a passagem de Mateus, no capítulo 5, versículo 1, entrando ali nas bem-aventuranças, quando ficou registrado por Mateus assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Então, ele viu ali as necessidades, subiu ao monte buscando se elevar, aí ele se assenta e começa a ensinar. E a gente vê Jesus como nosso modelo e guia, a gente pergunta assim: será que pequeno como eu me sinto, como muitas vezes nós nos sentimos, nós temos aí trabalho para fazer, né? E Emmanuel, analisando a passagem, ele foi bem categórico, ele diz assim: do leste, do oeste, do norte e do sul da nossa individualidade, ou seja, de nós próprios, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Então, sim, a resposta, reforçando aí o convite do Adilson para o trabalho, nós temos muita gente que nós podemos ajudar, porque estão ainda, às vezes a gente pensa, mas tem alguém pior do que eu? Tem. Em situação mais necessitada do que eu? Tem. E eles estão ali para que a gente trabalhe com eles, para podermos aí movimentar. E aí, Emmanuel, nessa passagem, ele fecha relembrando a oração dominical, quando Jesus inicia com o Pai Nosso, reforçando aí não somente que todos temos um Pai e que podemos contar com ele, né? Mas também que todos nós somos irmãos, nós todos pertencemos a uma mesma família, e se a família está meio desajeitada em alguns pontos, fica aí, voltando novamente para o Adilson, o convite ao trabalho para podermos fazer essa plantação, espalhar essas sementes do bem na terra, para que ela um dia floresça e dê frutos sazonais, frutos bons para toda a humanidade, que é a vontade de Jesus. Sejam todos bem-vindos nesses minutos iniciais da corrente de orações. Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração, à corrente de orações. Nós viemos para nos unirmos uns aos outros, porque ninguém sozinho, né, faz um trabalho onde possa ter 10, 20, 30, e esse trabalho, mesmo que sejam 2, ele vai render mais. E é bom nos unirmos sempre, né? Porque todos nós, como disse nossos irmãos, nós temos essa capacidade do trabalho, da união, e nós só precisamos colocar em prática. Então, tendo mais pessoas trabalhando, o trabalho, né, logicamente, vai ser melhor, e então todos vão estar ali felizes, porque a união faz a força, e vamos caminhando para esse aprendizado da união, porque é muito melhor estarmos juntos do que sozinhos. Graças a Deus. Boa noite a todos. Muito importante a leitura, né, e as reflexões maravilhosas.
Nós estamos na nossa melhor encarnação. Cada vez que a gente vem melhorado e com a opção de melhorar cada vez mais, né? Então, ninguém que está encarnado é inútil. Cada um tem uma programação. Cada ser que está encarnado aqui, olha, dá um trabalho para fazer aquela programação para que seja as lições adequadas, para que fique melhor do que a anterior, né? Então, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, devemos nos ajudar uns aos outros, como Jesus nos pede, amai-vos uns aos outros, e precisamos, assim, a gente dá a mão para os que estão à frente, para nos puxar, e a gente também dá a mão para quem está na retaguarda, para irmos todos juntos, né? Uma corrente, todo mundo crescendo e evoluindo, trabalhando sempre para o bem, para o amor e para a caridade. Enquanto o Adilson estava falando, eu lembrei muito de uma passagem, eu não sei se é assim, mais ou menos, que o Chico conta, que ele estava passando na frente de um bar, ele passava na frente de um bar todos os dias de manhã para ir para o centro espírita. E no centro espírita do Chico só tinha mais idosos. Eles estavam fazendo umas mudanças, pegando os móveis muito pesados, e era demorado, porque eles eram mais idosos. Nesse bar que ele passava, todo dia ele via um jovem forte, alto, musculoso, bebendo e jogando sinuca. Então ele dizia, puxa vida, um alcoólatra tão jovem, tão forte, aí sem trabalhar, podendo estar lá ajudando a gente, fazendo o trabalho que a gente faz num dia, numa hora, né? Aí Emmanuel pediu para ele parar e para refletir na lição que ele ia dar. Que aquele rapaz ali, ele poderia ser alcoólatra e desocupado nessa encarnação, mas na última ele era alcoólatra, desocupado e assassino. Nessa ele já não é mais assassino, ele só é alcoólatra e desocupado. Então ele estava na encarnação melhor do que a anterior. Então todos nós temos uma programação para esta encarnação que é para nos melhorarmos, estamos na melhor versão. Então vamos agradecer muito a Deus as oportunidades, ninguém é inútil, a gente está aqui para dar passos pequenos ou mais largos, dependendo do nosso bom ânimo, da nossa boa vontade. E a melhor coisa de tudo é estarmos juntos, em grupos, em equipes. É valoroso isso, é mais gratificante. Amizades sinceras, reencontros de outras vidas, isso nos fortalece e transforma o nosso trabalho em um trabalho prazeroso, né? Vinculado aos benfeitores espirituais que estão sempre nos orientando. Por isso é o nosso convite todos os dias a elevarmos as nossas vibrações, elevarmos altos, para mantermos a frequência com os benfeitores espirituais e tornar a nossa caminhada mais fácil, mais leve, mesmo com todos os desafios que temos aí hoje em nossas vidas e que teremos, né? Porque uma escola nós vamos ter sempre os desafios. E a gente vai deixando aqui o abraço para toda a equipe dos Operários da Paz, que já estão aqui conosco diariamente, a Maria Carmina, Maria Lourenço, Marili, Maria Margarida, tenho certeza que tem muito mais gente nos acompanhando, que daqui a pouco vão se manifestar, mas o importante é unir os nossos corações, as nossas mentes e vibrarmos muito alto para irradiarmos o melhor de nós para a saúde mundial, também para a paz mundial, para corroborar com o nosso Mestre amado Jesus e a sua programação para o nosso orbe terrestre, que é torná-lo regenerado. Então, vamos elevar e irradiar as mais lindas energias que nós temos em nossos corações. Vamos lá, juntos.
Queridos irmãos e irmãs, unamo-nos nesse momento precioso de quietude interior para falarmos com Deus, escutando com gratidão o nosso Pai no silêncio interno das orações. Nesse instante, deixemos que sua luz divina acenda em nosso peito, como tratamento, como remédio salutar, a nos aquecer a alma, e de onde a fé surgirá para nos colocar a todos a serviço do bem. Fé viva, raciocinada, tranquila e operante, instrumento facilitador da comunhão entre nós e as esferas espirituais mais sutis, onde benfeitores de escola e o próprio Mestre Jesus escuta as nossas súplicas. Assim, meus irmãos, coloquemos os nossos pedidos nesse instante nas mãos dos que vêm e nos podem ouvir e ajudar. Façamos nossas rogativas como aquele filho brando que se sente feliz ao dialogar com seu pai, sabendo que ele dará atenção, auxílio e orientação. Peçamos por nossas fraquezas, por nossas dores, e peçamos também pelas dores do próximo, pelos doentes do corpo físico e pelas almas em desalento. Que pensamentos consoladores, energias de compaixão e acolhimento possam se espargir na terra, em nome de Jesus Cristo, nosso amigo, nosso médico, nossa luz. Ajude-nos, Jesus, a nos renovar para sermos melhores a cada dia, ampliando a nossa visão do Pai, que sabemos poderá muito se dilatar à medida que nos esforçarmos para manter puro os nossos corações. Ajuda-nos, Jesus, a nos manter sempre a serviço da caridade, buscando seguir teus passos na nossa jornada diária. Que a tua paz envolva-nos a todos. Que assim seja. Prece para a saúde mundial. Obrigado, Pai de amor, por ter enviado seu Filho amado para nos ensinar os caminhos do amor que nos levam à paz e à serenidade, à fé e à esperança, para colhermos os frutos necessários à nossa saúde do espírito, que irá vibrar ao nosso corpo físico. Infelizmente, por nossas imperfeições, da nossa ignorância das leis de Deus, caminhamos aumentando nossa carga de energias maléficas através dos vícios e tendências inferiores ligadas ao egoísmo e ao orgulho. E assim vamos acumulando energias deletérias ao nosso corpo físico, nos tornando pesado para nós mesmos. Mestre Jesus, que nós possamos despertar para seus ensinamentos de luz, mostrando a nós
o seu jugo suave e seu fardo leve, pois o amor, dentro de nossos corações, vai aos poucos trazendo a saúde do espírito e deixando nosso corpo físico em harmonia. Paz do Cristo. Oração pelos doentes. Ó Jesus, manso e humilde de coração, nós te louvamos e agradecemos porque, sem cessar, fazes maravilha em favor do teu povo sofrido. Tu que és a medicina para todos os males, alivia os sofrimentos e cura os feridos quantos padecem da alma e do corpo. Ó Senhor, fonte de amor e compaixão, consola os aflitos e alimenta a esperança dos que perderam a alegria de viver. Tu que és o autor da vida, ensina-nos a valorizar e promover a saúde e concede-nos o dom de visitar e animar os que vivem no abandono e na solidão. E a nós, que em Ti confiamos, ajuda-nos a transformar a situação de miséria e dor de tantos irmãos e irmãs que sofrem. Amém. Padre Luiz Duarte, sacerdote paulino. Queridos irmãos em Cristo, vamos refletir um pouco na mensagem Independência Espírita, do livro Caminho Espírita, capítulo 31, de Albino Teixeira, psicografia de Chico Xavier. Assim fala a mensagem: o espírita, em verdade, pode e deve estimular as boas obras, mas saber com que meios. Ler de tudo, mas saber para quê. Andar em qualquer parte, mas saber para onde. Cooperar no bem de todos, mas saber com quem convive. Prosperar, mas saber de que modo. Guardar a fé, mas saber por quê. Agir quanto deseje, mas saber que faz. Falar o que queira, mas saber o que diz. Lutar corajosamente, mas saber com que fim. Elevar-se, mas saber como. O espírito pensa livremente, mas precisa discernir. Que interessante nessa mensagem que nos fala que devemos falar o que queira, mas saber o que diz. Porque temos que analisar se a forma que vamos falar, o que vamos falar, vai edificar mais do que o silêncio da nossa alma. Paz, que assim seja.
Nazaré. Espírito de luz que inspira e reduz, Maria, exemplo de fé, nós te saudamos com a graça de Deus por todo o esplendor que Ele te deu, certos de que não se esquece de nós, a ti, nosso amor e nossa voz. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus, modelo de mulher, Maria de Nazaré. Espírito de luz que inspira e reduz, Maria, exemplo de fé, nós te saudamos com a graça de Deus por todo o esplendor que Ele te deu, certos de que não se esquece de nós, a ti, nosso amor e nossa voz. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Nossa, meus irmãos, todas as orações foram fantásticas, mas o final, falando de Maria, aí como a Jane estava falando no início, me lembrou uma coisa. Quando Jesus foi crucificado, todos os discípulos, a maioria, né? Tudo com medo do que iria acontecer, foram embora. Mas Maria, a mãe de Jesus, ela vai ver o seu filho ser crucificado. Já pensou uma mãe, né, ou um pai, ver seu filho ser crucificado na sua frente? A dor que é, né? Só que tinha um apóstolo que não largou dela. Estava João ao lado de Maria e Maria do lado de João, né? Vendo Jesus sendo sacrificado. E mesmo Jesus sendo crucificado, né? Crucificado, ele não ficou tenso em momento algum, sempre com misericórdia, sempre com amor, perdoando. E ele fala uma frase para Maria, né? Para unir cada vez mais, já eram unidos, né? Maria, eis aí o seu filho, que era João. João, eis aí a sua mãe, Maria, né? Que ele estava partindo, ele, o filho de Maria, estava voltando para o pai, depois ia voltar, depois de 3 dias, né? Você vê que o trabalho está sempre ligado, né? E Maria, depois, lá para frente, na espiritualidade,
ela tem uma falange, ela é chefe, né, de uma falange fantástica, fazendo um serviço aqui no planeta Terra, em vários lugares, né, fantástico, trazendo sempre a paz e a harmonia. Então, mesmo eles sendo crucificados, sofrendo violência, o que eles dão de troco? A misericórdia, o amor, o esclarecimento, procurando elevar sempre aqueles espíritos doentes, mas que são filho de Deus. Então, Maria traz esse amor fantástico para todos nós. Então, lembrando aquilo que a gente estava falando no início, né? Nós trazemos ainda, por encarnações passadas, com vários vícios, várias maldades, hoje, aí vem algumas, mundo de provas e expiações, algumas dores, algumas doenças, para nós, difíceis. Mas Jesus fala, nunca se revolte. Calma, tenha paciência e continue trabalhando, né? Porque quando a espiritualidade às vezes chega para trazer aquilo que você plantou, né? Você vai agora, eu vou te trazer uma doença que você vai passar por aquilo, é uma prova sua, né? Mas você está trabalhando no bem. Opa, parou. Se ele está trabalhando no bem, tchau, ele não precisa mais disso. Ele vai embora. Ou então traz uma coisa, quiser trazer uma doença nota 10, traz uma 0,5, pequenininha, que você está trabalhando. Então, quando você está trabalhando, você está querendo ser um fiel trabalhador de Jesus, opa, não vai ter, não vamos trazer mais doença. Continua com as suas provas e continue trabalhando. Que Maria, Jesus e toda a espiritualidade amiga superior vai sempre nos fortalecer para que possamos sempre caminhar através do amor e no auxílio de nossos irmãos. Um beijo a todos, graças a Deus. Que bom essas palavras finais aí, Adilson, e nos faz lembrar também desse socorro, dessas bênçãos que todos nós recebemos, né? Estamos chegando no Natal, a gente tem mais uma live aqui amanhã, né? Antes de entrarmos aí na programação de Natal, mas é muito bom a gente recordar essa união e essa lembrança de Maria, porque o próprio Jesus disse que não nos deixaria sozinho, estaria conosco até o final dos tempos e que enviaria outro Consolador que iria nos trazer coisas que ele ainda não tinha dito, mas que também nos faria lembrar de tudo que ele tinha dito. Então, todas essas passagens, elas se fazem presentes aqui. Nesse campo, a gente fala com muita alegria da doutrina espírita, que tem os braços abertos para todas as doutrinas. Aqueles que querem se melhorar, que querem crescer, que querem progredir, são bem-vindos. E a salvação aqui é a caridade e é o amor. E são através dessas revelações, dessas mensagens que a gente recebe dos livros, principalmente do legado de Chico Xavier, em especial, porque ele realmente ele sobe aí na superfície com a quantidade e a qualidade do trabalho produzido, mas a gente vai sentindo essa recordação, trazendo para hoje a confirmação do trabalho de Maria e da bênção que a espiritualidade traz para todos nós. Todos nós estamos sendo beneficiados. Graças a Deus. E vamos em frente. Que bom, né? Que estamos com tantas energias, né? De paz, de trabalho, de amor, né? De Jesus, de Maria. E quando a gente fala em Maria, sempre aquela doce mãe, né? Nos toca o coração. Então, fiquemos com essas energias maravilhosas para que possamos sempre refletir em todos esses momentos de paz, de luz, de amor, de trabalho,
e aí vamos nos ficar orientados, né, para o nosso trabalho que temos que fazer. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, queridos irmãos. Depois dessas palavras, a gente já se emociona, né, com a música de Maria. E aí vai falando, cada um falando, a gente vai ficando emocionada, porque já está com essas vibrações que recebemos das orações, das mensagens. E como a Verinha falou, toca muito coração quando fala de Maria, né? E a dor que o Adilson falou, a gente não quer nem passar de longe por uma experiência dessa, imagine, espíritos muito superiores para compreender essa situação. Então, nós agradecemos muito a todos vocês, fiquemos com essas bênçãos e essas luzes que recebemos, que são distribuídas aí para todos que estão aqui conosco, todos os nomes inscritos lá no Facebook, na corrente de orações. E a espiritualidade vai recolhendo essas energias maravilhosas que são criadas das nossas mentes, que a mente, o pensamento cria. E nós criamos aqui juntos essa equipe maravilhosa dos Operários da Paz e todos que nos acompanham, criamos aí energias maravilhosas recolhidas pelos benfeitores espirituais que vão levando aí para os hospitais, para aqueles que mais precisam. Assim como nós, existem muitos outros grupos, instituições que estão aí orando constantemente. Isso é uma necessidade, como o ar que respiramos, para corroborar aí com essa equipe de socorristas que Jesus tem em todo o nosso orbe terrestre. Então, a gente vai deixar aqui de novo um abraço carinhoso para as nossas queridas irmãs que estão conosco aqui, a Maria Carmina, Maria Lourenço, Marili, Maria Margarida, Rosimeire, Ruth de Souza, nossa querida Ruth aqui da Carolina do Norte, e assim vamos juntos, sempre vibrando muito alto. Amanhã, às 21 horas, estaremos aqui novamente para irradiarmos o melhor de nós. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.